Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveita a nossa promoção e assina o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Vamos seguir aqui na Rádio Observador com análise. Temos 2 discursos, muita análise para fazer. Comigo já estão José Manuel Fernandes, publisher do Observador, e Nuno Gonçalo Poças, colunista do Observador. Bem-vindos a esta emissão. Vamos falar aqui do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, mas gostaria de começar a cruzar de imediato com o discurso de Lídia Jorge, porque há aqui a referência à utilização da palavra puro. Queria começar por aqui. Não há quem possa dizer que é mais puro e mais português do que qualquer outro. Esta frase é de Marcelo Rebelo de Sousa. Lídia Jorge disse: por aqui ninguém tem sangue puro. José Manuel Fernandes, tanto Marcelo Rebelo de Sousa como Lídia Jorge sentiram necessidade de deixar estas referências semanas depois de se registar esse crescimento, mais uma vez, do Chega nas eleições e a confirmar-se como a segunda força política. Está isso na origem destas mensagens ou destas frases de Marcelo Rebelo de Sousa e de Lídia Jorge? Não sei, e não sei se eram as mais indicadas nesta altura. Quer dizer, o Chega, enfim, as pessoas não gostam de dizer isto, não gostam de admitir isso, e o Chega tem mais deputados de minorias étnicas que os outros partidos. Tem dois, o PS tem um, salvo erro, e o PSD não tem um. Portanto, de repente, achar que falar de mistura é falar contra o Chega é capaz de errar um pouco o alvo. Porque às vezes é mais o nosso preconceito do que o conceito real. Não quer dizer isto não haja na cultura política que de alguns setores próximos de André Ventura ou próximos do Chega, isso não existe. Isso existe, e existe sempre, existe um pouco por todo lado. E desse ponto de vista, eu acho que muitas vezes nós próprios jornalistas tendemos a achar que só existe onde às vezes nem sequer onde ele está mais evidente. Eu recordo, por exemplo, todos têm essa imagem na cabeça, que quando André Ventura se sentiu mal naquele comício, quem foram as pessoas que o ampararam, o seguraram e o levaram para fora daquela sala? Por acaso tinham a pele branca? Eu tenho a ideia que não. E, portanto, não creio que, se quisermos achar que este discurso tem só como alvo o André Ventura, estejamos nós a acertar no alvo. Relativamente ao teor do discurso, eu achei que ele foi interessante precisamente por recordar até que ponto é que foi interessante, mas ao mesmo tempo foi curto, porque estas coisas não se dizem com meia dúzia de frases caídas. Eu achei que Marcelo Sousa, até pela... não achei em grande forma, a voz dele não estava muito boa, mas independentemente disso... Ainda está rouco dos festejos da seleção. Sim, pois, mas ele devia ter juízo nestas coisas, não é? Portanto, já sabemos. Não tem idade para andar a fazer diretas. Portanto, por muito que ele tenha... menos necessidade de sonho ou comum dos mortais, como diz a lenda. Mas independentemente disso, eu creio que houve neste discurso que há uma necessidade de falar de alguns assuntos que talvez não pelo ângulo mais correto na minha perspectiva. Eu acho que o discurso de Lídia Jorge começou muito bem, sobretudo, e o de Marcelo, de alguma forma, ao enfocar a singularidade de associarmos o Dia de Portugal ao nome de um poeta e de ser único do mundo, da forma como Lídia Jorge associou Camões a Shakespeare e a Cervantes. Tudo isso achei particularmente positivo. Não sei se quer Marcelo, quer Lídia Jorge procuraram tratar com bastante cuidado o tema das memórias cruzadas, das navegações e também da escravatura, mas é um tema que porventura arrisca-se a ficar simplificado apenas nestas leituras. Desse ponto de vista esteve melhor Lídia Jorge, porque apesar de tudo tinha um discurso mais longo, mais elaborado, mais consistente do que o discurso de Marcelo, que eu sinceramente achei
Achei curto, muito soundbite em soundbite, frases muito curtas. É um bocado o estilo de Marcelo, mas desta vez ficou um bocadinho aquém. E acho que talvez nos recordemos, no fim disso, de tudo, naquilo que é talvez o momento mais forte do discurso, que é o anúncio da condecoração a Ramalhianes. O anúncio a Ramalhianes tinha sido comunicado também minutos antes do início da cerimónia. Essa condecoração a Ramalhianes com o grande colar da Ordem Militar de Avis. Chamar também aqui à nossa análise o Nuno Gonçalo Posses, o nosso colunista. Muito bom dia também. Olá, bom dia. Notas deste discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi curto, tendencialmente o discurso do 10 de junho do Presidente não costuma ser muito longo, mas particularmente curto este discurso. Houve referências, como já fizemos, esta questão da pureza, podemos dizer assim, de ser portuguesa, desvalorizar essa noção, mas também a falar muito da comunidade imigrante, a dizer que são demasiados imigrantes e que são de forma constante sempre cerca de 3 milhões de portugueses, quase um terço da população a viver no estrangeiro. Que notas é que tira deste discurso de Marcelo Rebelo de Sousa? Bom, eu acho que os dois discursos, na verdade, embora o de Lídia Jorge, como dizia o José Manuel Fernandes, mais longo, mais trabalhado, mais denso do que o do Presidente, mas os dois discursos, de alguma maneira, tocavam-se em alguns pontos. Aliás, acho que algumas das reações físicas ou faciais de Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto ouvia algumas frases do discurso de Lídia Jorge, ajudam, na verdade, a perceber que, de facto, os discursos iam estar de alguma maneira relacionados. Mas acho que há um ou dois pontos que eu acho interessantes. Em primeiro, relativamente a esta questão da pureza e, no fundo, nós somos um povo que herda e recebe sangue de várias proveniências e que, e no fundo, aqui quase um apelo e uma exaltação do nosso cosmopolitismo, se quisermos, que eu acho que é importante e que acho que na sua razão e na sua essência não está errado. Bem pelo contrário, mas não sei se será, e aqui concordo com o Zé Manuel, não sei se será neste momento a forma mais inteligente no fundo, de se abordar o tema, que eu acho que era aquele que queria ser abordado. E dessa forma não surgiu aqui ao elefante no meio da sala, provavelmente com mais benefícios para este último do que propriamente para quem fez os discursos, mas e depois, enfim, no discurso de Lídia Jorge também há um momento em que se fala do líder de uma grande potência mundial, que olhou para os pouco instruídos e que disse: eu gosto muito de vocês, dos pouco instruídos e tal, como se isso fosse uma coisa má. E eu acho que não há, e aqui recorro a uma expressão que foi usada curiosamente e que na verdade eu não estava muito à espera que fosse no discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, que é a situação. E eu acho que a situação não está a saber como lidar com isto. E foi a sensação que eu tive dos dois discursos no final, e depois com a condecoração de Ramalhianes, enfim, que não está em causa se é merecido ou não, mas a sensação que tive dos dois discursos combinados, de todo este ar do tempo, eu acho que há aqui alguma nostalgia, e acho que quando Marcelo Rebelo de Sousa fala do regime que sucede a regime e a situação que sucede a situação, acho que há aqui um certo feeling de fim de ciclo, e a própria Lídia Jorge falou nisso na fase inicial do seu discurso. Com referência a Camões, a frase: Camões, tal como todos nós, Exatamente. Conheceu uma época de transição, assistiu a um fim de um ciclo. Exatamente. E eu ia até pegar por aí, porque mais até no discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, aquilo que se nota é muito este ponto de transição. Estamos aqui num período de transição de muita coisa, na verdade. Tivemos eleições agora, vamos ter autárquicas, vamos ter presidenciais, e fica também o tom deste discurso nesse clima de transição. Eu acho que sim. A sensação que se tem ao fim desta cerimónia, depois de ouvir os dois discursos, é precisamente disso. No fundo, duas personalidades, enfim, o Presidente da República, salvo erro, uma conselheira de Estado, enfim, uma intelectual importante do país, das últimas décadas, e aquilo que fica é um bocadinho a sensação de que
eles já perceberam que há de facto aqui uma mudança de ciclo, nós estamos a viver um período de transição e tentar combatê-la de alguma maneira, uma espécie de quase como estar a dar murros nas ondas. E acho que de alguma maneira aquilo que eu estava a dizer no início, não quer dizer que na sua razão muitas das coisas que foram ditas relativamente à essência do ser português e ao lugar de Portugal no mundo, elas não estejam corretas. Mas acho que o que fica é que talvez ali inconscientemente se perceba que talvez já seja um bocadinho tarde demais e que há quase que os dois discursos são uma espécie de alguma desistência e de algum conformismo com uma realidade de que não se gosta, de que se preferia outra coisa, que se gostava que as coisas fossem de outra maneira, mas que provavelmente não serão. E acho que talvez por aí também, enfim, não é propriamente uma novidade, mas há ali algum apelo depois no discurso do Presidente, ao caráter dos portugueses e à capacidade que têm sempre para se reinventar e para criar coisas de novo, etc. E, portanto, há ali sempre uma mensagem de otimismo e de alguma esperança que acaba por ser importante, mas eu acho que a grande nota disto é, de facto, já se percebeu que é de facto uma mudança de ciclo. E eu acho que esse é o grande sinal desde 10 de junho. Não é só um final de mandato, não é o último 10 de junho deste Presidente da República em concreto. Poderá ser uma espécie de transição de regime, embora até se pode manter mais ou menos as coisas formalmente como elas existem até hoje, mas substantivamente, nas pessoas, nos líderes que nós sempre conhecemos, das suas origens, das suas escolas, se quiser. Eu acho que já se percebeu que isso de alguma maneira, pode não mudar com 100% de certeza, mas provavelmente nós estamos mesmo a assistir a essa fase de transição. E não deixa de ser curioso, de facto, que tudo isto tenha rematado aqui com uma homenagem, insisto, que eu acho merecida, a alguém que fundou o regime e esta situação há 50 anos. Mas que, enfim, talvez ajude a manter a ideia de que, de facto, o país tem funcionado há 200 e tal ou 300 anos, que funciona por ciclos de 50 e, portanto, é quase uma inevitabilidade. Pelo menos essa é a sensação com que eu fiquei. José Manuel Fernandes, a tua opinião sobre esta questão, a questão dos ciclos, não é? Que Lídia Jorge deixou essa referência, o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa também nos deixou nesse tom. Há politicamente, claro, uma mudança de ciclo por causa dos atos eleitorais todos que temos e porque muita coisa muda neste ano, durante este ano. O que é que tiras deste discurso também sobre esta questão de viragem de ciclo? Bem, acho que desse ponto de vista é mais preventivo que outra coisa, mas eu acho que há um aspecto importante, talvez voltando ao tema designadamente à ideia de que os portugueses são feitos de muitas partes, digamos assim, que não há um lusitano puro, não sei, talvez exceto os cavalos, mas não é bem isso com que a gente se quer comparar. Bem, deixa-me só dar, eu acho que aqui há dois problemas. O primeiro é que, em vez de, achei um bocadinho justificativo quando devia ser celebrativo, no sentido de dizer aquilo que faz com que o país seja particularmente interessante e o povo seja particularmente interessante, este povo que nós somos, é o facto de misturarmos muitas heranças que são naturalmente diferentes. E desse ponto de vista, há até uma, digamos, enfim, é uma referência que eu vou dar, estava a pensar nisso quando estava a ouvir o discurso. Há um intelectual, um biólogo, um intelectual público chamado Richard Dawkins, que publicou agora um livro. Ele tem vindo a apresentá-lo em várias conferências, um pouco por todo o mundo, mas sobretudo nos Estados Unidos e Reino Unido, e ele defende, o livro chama-se o livro genético dos mortos, e no fundo ele defende a ideia de que aquilo que nós somos, que são todos os seres vivos, mas também somos cada um de nós, não é? Portanto, e os seres humanos, o Homo sapiens, é um código genético que foi sendo sucessivamente reescrito pelo processo evolutivo e tornando por isso
um mundo mais diverso, um mundo mais rico e mais complexo. E desse ponto de vista, aquilo que foi a evolução humana, em que os povos foram andando e misturando-se uns com os outros, foram tornando a humanidade mais rica e mais complexa, e dentro da humanidade, cada um dos povos em si, há algo que nós percebemos não apenas por hábitos culturais, os nossos hábitos culturais não são feitos apenas, quer dizer, o que nós comemos no Sul e no Norte, as nossas referências até religiosas não têm uma referência central, mas essa referência central depois tem muitas inspirações. Há algo que também aqui é relevante. Nós, por exemplo, hoje em dia, muitas pessoas, quando têm meios para isso e curiosidade, fazem testes genéticos para descobrir qual é a percentagem de sangue judeu, qual é a percentagem de sangue árabe, berber, africano, como é que se diz? Também de sangue não homo sapiens, portanto enfim, agora está-me a falhar o nome, portanto, das várias variedades de herança genética que têm no seu próprio sangue. Portanto, as pessoas estão habituadas a isso, e eu acho que, e desse ponto de vista, num 10 de junho, isso devia ter sido mais celebratório, até porque se voltarmos a regressarmos a esta ideia do palimpsesto, portanto, a ideia de um palimpsesto é uma folha de papel que vai sendo apagada e reescrita, apagada e reescrita, apagada e reescrita. É um fundo, essa ideia permite perceber que as mudanças de ciclo assentam sobre o ciclo anterior, se quisermos. E, portanto, nunca há uma ruptura completa, sobretudo se tivermos este cuidado, porque as rupturas completas são sempre são períodos catastróficos, podem ser períodos catastróficos. E, desse ponto de vista, o período que estamos a viver pode levar a algumas mudanças, e há sempre mudanças, não é? E nós temos 50 anos de história democrática sempre com mudanças, sempre com evolução. Também pode ser encarado dessa forma, como algo que está a ser escrito sobre aquilo que nós estivemos a escrever nos últimos 50 anos. E eu acho que esta ideia, que também é a ideia da passagem do testemunho e não do roubo do testemunho, é algo que num momento em que as pessoas estão às vezes também muito nervosas, muito tensas, muito a achar que todo o mundo vai cair sobre elas, o teto vai cair sobre a nossa cabeça, era capaz de ter sido interessante para o último 10 de junho de um Presidente da República que para todos os efeitos assistiu ou pilotou ou não pilotou, ou enfim, podemos agora debater isso, um período muito crítico da nossa vida política, porque foi o Presidente que esteve lá quando foi a geringonça e foi o Presidente que esteve lá quando o sistema político deixou de ser um sistema basicamente bipartidário para ser um sistema multipartidário, ou pelo menos tripartidário, e um pouco contra aquilo que era o seu próprio instinto. Portanto, mas isso não quer dizer que de repente a democracia ou Portugal desapareçam, não é? E desse ponto de vista também, até a própria localização, Sagres podia ter sido mais inspiradora do que me parece que foi, porque não é só por estarmos no sítio onde há, por exemplo, e nós podemos visitar, quem foi a Sagres sabe isso, o mercado de escravos, que é apenas, quer dizer, mas também encontramos em Sagres a mais famosa estátua portuguesa de Dom Sebastião, foi o rei cujo desastre levou à perda da independência. Portanto, é um local que tem muitas memórias, muitas coisas que nos poderiam também remeter para este constante reescrever sobre um passado herdado. Nuno Gonçalo Poças, ainda no discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, há pouco abordámos aqui um pouco esta questão, mas Marcelo Rebelo de Sousa faz muitas referências também à comunidade imigrante portuguesa, aponta para essa questão da quantidade de pessoas que vivem no estrangeiro, fala também da necessidade de recriar um Portugal que cuide dos países da CPLP e que mantenha uma forte ligação à Europa, apesar de reconhecer que há um elevado número de portugueses a viver no estrangeiro. Como é que vê estas referências também? O Dia de Portugal é também Dia das Comunidades Portuguesas, claro, é natural haver esta referência, mas Marcelo Rebelo de Sousa coloca isto quase como se fosse algo inexplicável, a necessidade de existir tantos portugueses a viver no estrangeiro. Sim, no discurso de Lídia Jorge também ficou mais ou menos patente, mas isto é uma história também mais ou menos com 50 anos, que é o próprio lugar do mundo, um país que deixou de ser um país atlântico no sentido africano da coisa, do Império, e que passou posteriormente depois a integrar-se, enfim, quase na sua casa geográfica terrestre, se quiser,
mais virada para a Europa. E, portanto, este tema é sempre explorado, enfim. Portugal deve aprofundar as suas relações com os países de língua portuguesa, com a CPLP, etc. Não é propriamente uma novidade. Acho que há esta questão da emigração que também dá uns anos para cá, por motivos óbvios, tem sido mais evidenciada e neste momento faz sentido que assim seja, porque no fundo é quase também assumir que há algum fracasso interno na medida em que nós não somos capazes de alguma maneira fazer com que os portugueses que nascem, estudam e vivem cá durante alguns anos depois sintam o conforto necessário para viver as suas vidas e desenvolvê-las, subir na vida, viver melhor, etc. Não acho que seja propriamente uma novidade. É um problema que tem vindo a ser abordado em muitos discursos de vários líderes políticos e de vários representantes de diversas instituições do Estado. Tenho algumas dúvidas que seja isso que marca as intervenções de hoje. De qualquer das formas, falta menos de um ano para o Presidente acabar o seu mandato. Nós estamos agora já numa reta final e como dizia há bocado, fica muito evidente essa reta final da coisa. Talvez seja útil também nós começarmos a fazer aqui alguns balanços e perceber que é uma coisa que se faz muito pouco em Portugal, ou seja, é esta coisa que os ingleses chamam de accountability, perceber de facto se as coisas se foram positivas, se não foram, enfim, pode-se fazer daqui a muitos anos e perceber que se calhar atrás de mim virá quem bom de mim fará e coisas desse género, mas neste momento acho que se pode fazer aqui alguma avaliação também. E no fundo, quer dizer, há 10 anos, quando Marcelo Rebelo de Sousa chegou à presidência da República, vinha quase com aquela intenção de descrispar a sociedade portuguesa e, na verdade, ao fim de 10 anos, nós estamos num ambiente mais polarizado, mais radicalizado, menos confortável do ponto de vista das relações sociais, económicas, das instituições. Marcelo Rebelo de Sousa chegou à presidência da República com 5 partidos no Parlamento e agora sai com 10. E portanto eu não sei se será algumas coisas por sua culpa própria, naturalmente, outras, enfim, porque o mundo também mudou e não sei se eu soube acompanhar nesse sentido ou não, mas acho que vai com uma espécie de populismo soft, que no fundo é toda esta lógica atrás dos afetos, etc. E se calhar é a altura de nós começarmos a olhar e perceber, e acho que os portugueses, enfim, de alguma maneira o estão a fazer. Se teve bons resultados, se não teve, se foi melhor ou pior do que podia ser, e o que é que nós de facto ganhamos com isto ou não, se o país está melhor ou pior do que estava há 10 anos. E o dia de hoje eu acho que também pode arrancar um bocadinho aqui formalmente esta agora despedida durante talvez 10 meses, que ainda faltam, ou 9 meses, até ao final do mandato, mas acho que é como se tivéssemos agora a iniciar o escorrega na fase descendente. José Manuel, não sei se queres também arriscar aqui uma espécie de balanço, como já estava a fazer o Gonçalo Poças, de 10 anos de mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Já estamos a caminhar para esta reta final e entrar sempre nestes aspectos em que é a última vez que faz como Presidente da República. Hoje é o último 10 de junho que Marcelo Rebelo de Sousa celebra enquanto Presidente da República. Teve o último discurso. O que é que achas, ou que balanço é que podemos fazer destes 10 anos e também tendo este discurso a culminar esta década de presidência de Marcelo? Olha, o balanço de 10 anos talvez seja marcado sobretudo pelo número de soluções, que era algo que Marcelo, à partida, não gostaria de fazer, mas que eu penso que acabou por contribuir para isso. Depois há aspectos de Marcelo que serão sempre debatidos, quer dizer, a sua relação com António Costa, a sua responsabilidade ou corresponsabilidade em alguns problemas que se foram acumulando no país e que acabaram por levar a uma espécie de revolta eleitoral nas eleições mais recentes, que não se limitou a uma revolta eleitoral contra o partido no poder, mas acabou por ser uma revolta eleitoral contra os partidos que têm
têm estado no poder nas últimas décadas, e disso é difícil. Marcelo Rebelo de Sousa, que procurou sempre ter uma aproximação à política muito simpática, digamos assim, procurar muito direta, muito pessoa a pessoa. Ele ao mesmo tempo combinava uma intuição política muito grande com uma necessidade de ser amado e de procurar falar. Quer dizer, o Marcelo das selfies não é uma invenção do Marcelo presidente, ele já era assim antes de ser presidente. Portanto, aquilo é absolutamente natural, é o homem que ele é, não é? Eu acho que isso foram 10 anos, e 10 anos, enfim, de vez em quando se discute se nós devemos ter, na prática, mandatos presidenciais de 10 anos, porque até agora todos os nossos presidentes foram reeleitos e, portanto, acabam por estar 10 anos no poder, ou se podemos ter uma solução diferente, de vez em quando discute-se apenas um mandato mais longo, 7 anos, mais desencontrado com os mandatos, com os ciclos parlamentares completos de 4 anos. Enfim, há várias abordagens a isto, vários debates sobre isto, mas Marcelo Rebelo de Sousa vai quase que obrigar o seu sucessor a ir por outro caminho. Eu estava a ler o texto do Rui Pedro Antunes aqui no Observador. Ele recorda as anteriores. Ele tem 2 textos, um texto sobre o Marcelo propriamente dito, depois um texto também de opinião mais analítico. E ele recorda as anteriores intervenções e os discursos que Marcelo fez em algumas datas importantes, 5 de outubro, 25 de abril, 10 de junho. E aquilo que eu estava a ler, aquilo ia dizer, falha-me aqui a memória porque eu não me recordo destes discursos todos, e ele está a dizer que eles foram mais importantes do que aquilo que eu recordo. Mas o que vais dizer é que não ficou essa marca de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu acho que não ficou muito essa marca, porque, olha, por 2 razões. Primeiro, porque Marcelo é o primeiro Presidente da República dos mais recentes, quer dizer, tivemos isso de Soares, tivemos isso de Sampaio, tivemos isso de Cavaco, que no fim de cada ano publicavam em livros os seus discursos. Marcelo não publicou nada, às vezes não está sequer presente no site. É difícil regressar àquilo que ele não está presente no site por escrito. Aquilo que ele escreveu, tem que se andar à procura das notícias, que às vezes nunca é o discurso inteiro, e depois temos a abundância de intervenções a todo momento e por tudo e por nada, não é? Documentário do futebol, a reação aos membros do governo, com pouca distância, quer dizer, enfim, já falámos dezenas de vezes disso. Eu acho que é algo que vai ficar como marca do seu mandato, e eu não acho que vai ficar como marca positiva. Acho que não ajudou o próprio Marcelo. O Marcelo em vários momentos fez intervenções que foram, porventura, que comprometeram com decisões que era melhor que ele não se tivesse comprometido. Quer dizer, o caso mais evidente foi com o António Costa, quando ele disse: o senhor, se quiser para Bruxelas, eu convoco eleições. Basicamente, não disse desta forma, mas foi o que ele disse quando António Costa conquistou a sua maioria absoluta. Portanto, isso acaba muito por ficar como marca, sendo que outro aspecto que talvez, enfim, Marcelo recorreu muito pouco ao Tribunal Constitucional, muito menos do que era habitual noutros presidentes, talvez por ser constitucionalista, e isso, nós temos falado muito menos do Tribunal Constitucional do que falámos em anteriores presidências, e estou a falar de presidências que vão até Mário Soares e até Jorge Sampaio, não é apenas o tempo mais crítico da Troika. E isso, quando algumas coisas podem ter a ver com a consolidação de doutrina constitucional, talvez não tenha sido também o ideal, porque o facto de o Presidente saber muito de doutrina constitucional e saber muito de Constituição e ser um professor de Direito Constitucional não faz todos os portugueses especialistas, e há coisas que às vezes merecem um debate mais profundo, e o facto de ir para uma sentença do Tribunal, naturalmente argumentada e às vezes também com voto de dissidência, que também pode ser importante, poderia ter dado outro peso a esse organismo, que resulta um pouco esvaziado, na minha perspectiva, destes últimos anos. Sim. E, portanto, eu acho que, enfim, tu ainda há bocado usaste uma expressão, penso que não foste tu, foi o Gonçalo. Bom de me fará quem depois me fará, quem depois me virá. É capaz de acontecer. Eu, aliás, arrisco quase a dizer que vai acontecer por outras circunstâncias, mas talvez não pelas melhores circunstâncias.
Nós, neste período o período inicial de Marcelo é muito um período de descompressão. Tínhamos saído de um período muito tenso da vida política portuguesa, com entidades estrangeiras cá, com pedido de auxílio, com tudo aquilo que correu desse pedido de auxílio externo, com as tensões constantes, com uma circunstância de mudança de mudanças também grandes no país, com a nova mudança política, com a emergência da geringonça, e Marcelo optou pela descompressão e pela desritualização quase do papel do Presidente. E eu às vezes recordo-me de uma coisa que há muitos anos me disse Vasco Pedro Valente, quando estava a comentar até a forma como Marcelo estava a preparar-se para a sua campanha presidencial. Ele enganou-se na previsão, ele foi eleito, mas talvez não se tenha enganado noutro aspecto, que é, os portugueses em lugares deste género gostam de alguma distância e de alguma cerimónia, digamos assim. Sobretudo, não ser sempre a ausência de cerimonial, ou quase a ausência de cerimonial. Marcelo, por exemplo, é uma pessoa que tem muito cuidado, é uma pessoa que nós quase nunca vemos sem gravata, exceto na praia, mas quase nunca vemos sem gravata, ao contrário do que acontece com o Primeiro-Ministro, por exemplo, apesar de acontecer que aos fins de semana, em comícios, não andam de gravata. O único político que anda sempre de gravata é André Ventura, que eu tenha reparado, que eu tenha assim, esteja a ver de memória. Os outros todos são mais leves, e o Presidente não. E eu não tenho a certeza que o facto de andar sempre de gravata compense suficientemente o lado selfie desta presidência e o que isso implica na relação ritual que as presidências têm que ter com os cidadãos, o povo, a cidadania, os eleitores, a forma como se olha para os órgãos de soberania. Vamos ter isso vamos talvez perceber isso durante os próximos anos, sobretudo se o próximo presidente for aquele que é favorito nas sondagens. Sim, Gonçalo Poças, antes de nos despedirmos, sei que tem compromissos e terá de deixar também aqui a nossa emissão, mas há sempre esta dúvida, estamos no processo de saída de Marcelo Rebelo de Sousa. Ficamos sempre a pensar como é que vai ser recordado. Há muitas coisas que nos vêm à memória. Claramente o presidente das selfies viveu, claro, na altura em que ficou popularizada esse tipo de fotografia. O presidente dos afetos no trato que foi mantendo, mas também parte política. Presidente dissolvente, podemos dizer isto? Um presidente que alargou esta malha partidária, como já estava há pouco a referir. O que é que acha que vai ficar efetivamente na memória dos portugueses quando daqui a décadas se relembrar a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu acho que não acontece muitas vezes, mas desta vez talvez eu concorde. Não foi há muito tempo que o presidente Marcelo, salvo erro, no Liceu Pedro Nunes, enfim, num encontro com alunos, salvo erro, tinha deixado essa nota, no fundo, de dizer como é que os livros de história, ou como é que as pessoas no futuro iriam recordar a sua presidência. E era, no fundo, vou citar aqui um bocadinho de cor, mas era alguém que esteve muito próximo dos portugueses. E eu acho que é isso. Eu acho que ele tem razão. Foi durante um determinado período o melhor amigo dos portugueses, e depois politicamente, quer dizer, acho que, como eu estava a dizer há bocado, nuns casos por sua responsabilidade, noutros nem tanto, mas na verdade é alguém que quando sai da presidência não deixa atrás de si um país melhor do que aquele que tinha recebido. Mas acho que, assim, muito sinteticamente, aliás, ele próprio dizia que no fundo era quase uma nota de rodapé, que era no fundo isso, foi alguém que esteve muito próximo dos portugueses. Enfim, muita gente do entretenimento esteve muito próxima dos portugueses durante muitos anos. Não é isso que se espera de um Presidente da República.